Oi, gente, tudo bem? Bem-vindo a mais uma aula para a gente escrever o nosso artigo de revisão narrativa, tá? E aí, eu falei para vocês que aquele tema não estava muito legal, eu realmente mudei, preferi focar em alguma coisa que eu gosto e eu vou utilizar, ou seja, dentro da área da educação. Mas, se vocês já fizeram o primeiro passo, vocês já estruturaram a pesquisa de vocês. Agora, ficou para o segundo, terceiro, quarto e quinto dia para vocês desenvolverem a escrita do primeiro e do segundo capítulo, certo? Então, o que que eu vou falar hoje para vocês? Justamente como vocês vão procurar os artigos que a gente chegou a comentar sobre isso e as principais coisas para escrever um texto que é citação, tá? Porque não existe como a gente escrever sobre isso e tem muitas dúvidas sobre isso, tá? Eu acredito que eu já tenha mencionado para vocês que quando a gente vai escrever um trabalho, nós precisamos ir até uma base de pesquisa. Eu falei do Google Acadêmico, né? Até para vocês procurarem alguma coisa, para vocês é, começarem a se familiarizar com o tema e ir aprofundando o conhecimento. E existem outras, tá? Uma das outras, por exemplo, que eu usei nessa pesquisa aqui, que eu estou procurando sobre tecnologias digitais e desenvolvimento infantil. Eu usei a BDTD, né? Branco de dissertações e teses, tá? É, mas existem outros como portais periódicos da CAPES, PubMed e outros. Gente, interessante também pensar, que eu gostaria de falar com vocês, é que não existe apenas a forma de artigo em revisão bibliográfica, que é rápido de fazer, tá? Tem os dados secundários também, que é uma modalidade que eu vou estar ensinando também lá dentro da execução máxima e que meus alunos de mentoria, eu também indico para os meus alunos de mentoria justamente porque eles podem, em uma tarde, fazer isso. Inclusive, depois desses 7 dias, eu vou fazer um intensivão aí também para quem desejar, tá? E aí eu procurei, joguei aqui o nome, fui aqui, botei as palavras-chave que eu queria, encontrei aqui o número, ó, 184, e eu vou selecionar pelo título, vou selecionar, depois eu abro, né, vejo o resumo, e aí eu vejo se é de acordo com o que eu quero, tá? E aí chega aqui uma super dica que eu dou, tá? Que é o fichamento. Galera, para quem está me acompanhando lá no Instagram, tem visto que eu estou usando. Deixa eu ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês. Esse é o manual. E esse aqui, ó. O planejamento de pesquisa. Inclusive, eu estava ainda agora falando com a gráfica, justamente que para a gente transformar isso num fichário, num caderno. Tô achando que eu queria um fichário, né, para poder vocês irem acrescentando várias folhas, mas pelo visto não vai ter como, vai ter que ser um caderno mesmo. E o fichamento nada mais é que você organizar, tá, as suas leituras. Isso é muito importante. Imagina, pensa aqui comigo, quantas coisas você já leu durante a sua faculdade que você não tem registro dela. E vamos dizer que você agora vai querer fazer um artigo sobre aquela temática. Olhe como você perdeu uma informação. E para você resgatar essa informação, você tem que ler tudo de novo. Então, o fichamento, ele é justamente para você guardar isso, todas os textos, todas as informações que você, né, vai tendo durante a faculdade ou agora durante esse esse curso, né? Para você nunca mais precisar retornar o texto inteiro e ter todas as informações que você precisa, tá? Isso te faz ganhar tempo, e tempo, gente, é valiosíssimo, tá bom?
Então, esse planejamento é maravilhoso. Eu tenho muito da minha época de graduação, claro, que nem de tudo, porque às vezes a gente está, né, lendo assim naquela correria e, e você faz o que é prático, né? Mas eu tenho isso aqui, e para minha dissertação, eu estou usando muito isso aqui, justamente. Porque eu falei assim, cara, eu nunca mais quero retomar. Imagina, ler um livro de 300 páginas, ou essa dissertação aqui de 268 páginas novamente, né? Então, é, para quem meus alunos têm acesso a esse planejamento, que é muito interessante, mas eu vou mostrar para vocês aqui também uma forma que eu utilizo quando eu estou com pressa, tá? Isabela, tô com pressa, o que que eu vou fazer? Você abre aqui. Eu uso o Word, mas se você quiser usar o Excel ou alguma outra plataforma, tá? Gente, eu não sou muito tecnológica, então eu sou aquela pessoa que gosta do papel e eu acredito que isso é mais eficiente para mim. Mas se você é tecnológico, parabéns, pode usar alguma outra tecnologia, né? Então, você vai fazer uma tabelinha aqui, ó, com o nome do autor, o objetivo. Isso aqui a gente está com pressa, tá? Mil aspas em pressa. Objetivo. E você, inclusive, já deve ter visto isso em alguns artigos. Metodologia, resultado e conclusão. Então, tudo que você lê de artigo, livro não conta, tá? Livros clássicos, não segue, eles não seguem essa estrutura aqui. Então, você tem que fazer um fichamento tradicional, tá? Posso comentar daqui a pouco, mas vamos fazer esse aqui. Você está pesquisando na internet. Aí você vai achar livro e tá. Tese, dissertações, monografias, artigos, principalmente artigos. Como eu procurei aqui dissertações e teses, então todos esses textos aqui, eles são dissertações ou teses, tá? Vamos lá. Por que que eu procurei aqui? Porque geralmente dissertação e tese são estudos empíricos, ou seja, estudos que a gente fez em campo, fez entrevista, fez um grupo focal, alguma coisa assim. E eu quero analisar esses resultados. Então, vou aqui e vou pegar essas informações para preencher aquela minha tabela, tá? Então, ó, vou botar Godoy. Gente, eu tenho visto tanto esse nome ultimamente, o sobrenome, de 2022. Claro, porque a gente sempre tenta usar os mais recentes, tá? Vou botar Godoy 2022 e vou ler o meu resumo para preencher aquelas informações. O objetivo geralmente vai estar aqui no resumo. Geralmente vai estar exatamente assim. O objetivo da pesquisa é, geralmente, tá? Mas sempre tem a diferença. Aí a conclusão sempre vai estar por final, ó, resultados. Essa aqui a maioria é metodologia, então você vai fazer um resuminho da metodologia e vai preencher a sua tabela, tá? Isso aqui vai te dar uma noção básica do artigo, tá bom? Outra forma que também você pode fazer, que eu utilizo também, é, por exemplo, bota aqui o nome do autor, ano, e do outro lado eu boto um resumo e citações, que é mais parecido com o modelo de fichamento. O que é o modelo de fichamento, galera? Deixa eu mostrar para você. Antigamente, né? Vocês lembram? Vocês chegaram a ver ficha? Eu não sei, vocês são muito. Tem muita gente muito nova aqui. Se eu não peguei, imagino vocês. É, texto acadêmico. Antigamente existia uma ficha. Minha médica, inclusive, usava ainda. E aí, toda vez que os acadêmicos liam, organizavam as fichas. Aí ficavam com essas informações aqui, ó. Deixa eu ver se vai abrir. Não sei por que eu tô com o negócio hoje. Ó, eu cria o formato de ficha, ó. Bota o cabeçalho com a informação do texto, faz um resumo com as suas palavras e pega citações com a página.
tá? E também colocava onde é que estava aquela obra. Então, por exemplo, tá na biblioteca de não sei o quê. Hoje em dia, a gente não precisa botar isso, né? A não ser que você ache muito necessário. Mas esse era a ficha. As fichas eram assim, gente, ó. Era. Agora o Google só mostra uma partezinha, né, da ficha. As fichas eram assim. Não sei se vocês pegaram. Nossa, eu vi muito isso, porque minha mãe usava para trabalhar. Então, isso, por isso que vem o nome de fichamento, que você ficha o texto que você leu, né? Hoje em dia você faz o caderno, ou você vai fazer o quê? O planejamento de leitura, que é maravilhoso também. E, enfim, aí aqui você vai fazer exatamente isso. Você vai ler o texto, ou fazer uma leitura dinâmica do texto, fazer um resumo do que você entendeu e pegar citações do texto. E aí, a partir disso, você vai construir um resumo, não chega a ser um resumo, né? Mas um esboço, essa é a palavra. Um esboço no que você vai escrever naquele artigo. Então, eu decidi escrever aqui sobre tecnologias digitais, tecnologias digitais, digitais e desenvolvimento infantil. Pensa aqui comigo, lembra na aula um a gente já estruturou isso, tá? Então você já está com essa estrutura que eu decidi refazer aqui. Aí, no primeiro capítulo, eu quero falar sobre o que que é o desenvolvimento infantil, tá? Então, eu teria feito, né, selecionado, feito um fichamento de vários autores que falam para mim sobre desenvolvimento infantil. Então, eu teria feito uma seleção, uma tabelinha dessa, só com esses autores, tá? Para que eu venha e vá estruturar, tá? Eu vou começar falando sobre isso, depois eu vou falar sobre isso, depois sobre isso, depois sobre isso e finalizar assim, tá? Eu gosto, gente, que vocês de ensinar. Eu tenho alguns métodos, né? Mas não chega a ser um método, mas uma organização do texto você tem que introduzir o seu texto, introduzir. Então, neste tópico será falado sobre tal, 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 tal coisa. Você vai desenvolver a temática e você vai finalizar com uma conclusão. Ah, o texto todo? Sim, tá. Tudo, tudo. Você abriu um tópico, você introduz, desenvolve e conclui. Abriu outro tópico, introduz, desenvolve e conclui, tá? E aí, na parte do desenvolvimento, é onde vai entrar os autores e citações que moram muitas dúvidas da galera. E aqui eu vou estar falando para vocês não só formatação de citação, mas também é, uma técnica de escrita que eu ensino na minha oficina, Escreva Mais sem plagiar, justamente para ajudar a galera que tem muita dificuldade. Porque, gente, é, a formatação e a escrita, elas moram juntas, tá? Inclusive, eu estou gravando essa aula também para mandar para uma aluna que ela falou, Isabela, eu tenho... é, eu formatei o texto dela, ela quis acrescentar uma citação recuada e não está conseguindo. Então, vou mostrar aqui como é que faz. E assim, o que é citação? Todo texto acadêmico, de acordo com a ABNT, principalmente teórico, tá, gente? Por exemplo, quando você vai numa escola e você observa que tem uma criança sofrendo bullying, exemplo, você observou com seus próprios olhos. E aí se você está pesquisa sobre isso, você pode, né, relatar isso. Só que o conceito de bullying não foi feito por você. Então, você pode até escrever com as suas palavras, explicando o que você entende como conceito de bullying. Porém, a sua explicação ela já é pautada em conhecimentos prévios, em conhecimentos de outros autores. Então, você precisa escrever escrever citando outros autores.
E aí você pode, por causa disso, escolher a forma que você vai citar esse autor. Você pode escrever, 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 por exemplo, um parágrafo inteiro. E depois desse parágrafo inteiro, você falar, tá, para escrever esse parágrafo, eu usei X, Y, Z autores. Escolhi três autores. E aí, no final dele, você vai colocar a citação de três autores. Ou você escolheu um só, vai botar um só. Ou você já quer começar o texto escrevendo segundo fulano de tal. Também, a forma que você vai escrever é sua, mas você tem que seguir as regras de citação de acordo com a BNT, que a gente vai falar sobre isso, tá? Literalmente agora. Só que eu queria falar exatamente isso para vocês, porque existe essa dicotomia, tá? Caraca, gente, sério, às vezes assim. Eu tenho essa discussão e às vezes até largo de mão aí, para quem, porque assim, eu sou totalmente contra discutir, sabe? Aquele negócio, discutir não é briga não, tá, gente? Assim, argumentar. Por quê? Se você tem um pensamento muito fixo, eu posso falar mil coisas, não vai mudar o seu pensamento, tá? Então, às vezes, vem muita gente assim, ah, Isabela, mas foi eu que escrevi, mas fui eu que fiz, então por que que eu vou citar outra pessoa? Eu acabei de falar para vocês do bullying, tá? O que eu observo é uma coisa, a teoria é de outra pessoa, tá? Então tem essa diferença. Claro que, vamos dizer que você, gente, eu não sei de outra área, né? Porque obviamente eu não me aprofundo muito em outra área, mas por exemplo, ó, Piaget vai falar que a criança ela tem é, diferentes etapas de desenvolvimento, né? E que os jogos, o lúdico, ele é importante. Em consonância, Paulo Freire diz que a, a, a criança, a educação, na verdade, a educação quando ela é significativa, quando ela faz parte da realidade da criança, a- você consegue aprender melhor, certo? Então, é, posso conclui-se que o lúdico, utilizando materiais que é, estão dentro da realidade da criança, traz uma educação significativa e realmente traz, sei lá, uma educação crítica para a criança. Então, na parte que eu citei, né, teorias, eu coloquei um nome, a citação. Agora, na hora que eu faço uma conclusão do que eu entendi dos autores, eu não preciso colocar a citação, tá? Isso eu estou falando porque geralmente é assim, mas ainda há controvérsias. Há professores que vão exigir que você coloque as citações, tá? Claro que para um artigo, como um artigo, inclusive quer saber o que você pensa e tudo mais, é interessante você trazer essa conclusão. Mas não dá para você fazer um referencial teórico, lembrando, uma revisão bibliográfica, sem citar ninguém, cara. Não tem como, tá? Então, foi com as minhas palavras, beleza. Mas a teoria, ela veio de onde? Quem criou? Quem, né? Então, a gente precisa colocar essas coisas, essas citações. Agora, Isabela, não quero. Tá bom, cara, bate de frente, vai tentar publicar, entendeu? Eu sou aquela pessoa assim, tem que ser feito isso, mandaram fazer isso, tem que fazer, cara. Entendeu? Não tem o que. Você vai brigar com quem? Enfim. Mas aí você é uma crítica, tá? Porque eu, inclusive, estou desenvolvendo algumas pesquisas e eu pretendo fazer meu doutorado em cima dessa questão de críticas à escrita, né? Justamente porque eu trabalho com isso, eu vejo muita coisa. Mas, por enquanto, a gente tem que seguir o que manda a gente fazer, tá? É isso. Mas vamos falar sobre o tipo. Você já entendeu que tem que colocar a citação, né? Beleza. Então agora a gente vai passar para os tipos de citação. Na BNT, nós temos os tipos de citação direta
indireta e a APUD. Deixa eu escrever isso, porque eu acho que eu não coloquei aqui. Tem sim, tá? Eu vou chegar lá, então. Porque o APUD, o que acontece? Uma outra dúvida aqui. Deixa eu falar. Vou falar no APUD quando chegar no APUD, tá? Citação direta curta. Quando eu falo direta, é quando eu vou no texto, copio e colo. Então, eu tô aqui nesse texto aqui da fulana, tá? Gente, meu computador tá precisando fazer uma limpa. Tá travando muito e ele é tipo assim, ele é muito bom. Então, não é pra ele estar assim. Então, tô achando esquisito. Então, vamos aqui, ó. Quero pegar esse texto aqui, ó. Aqui tem um exemplo, né? Eu vou pegar o do dela. Ressaltamos que os elementos mediadores por si mesmos não geram aprendizagem. Não, não, não. Eu gostei muito dessa parte aqui. Aí, eu vou copiar direta. Direta é o quê? Copiar e colar. Lembra? Direta, eu vou copiar, vou vir aqui no meu texto e vou colar, tá? Colei. Aí, o que que acontece? Vou aqui em cima, ó. Aqui em cima no Word tem justificar o parágrafo, ó. Justificar. Justifiquei para ele ficar retinho, tá? Formatação, isso. Os elementos. Agora, percebe que esse texto aqui, vou botar em Arial 12, ele é maior do que 3 linhas, certo? Se ele é maior do que 3 linhas, eu preciso fazer um recuo de 4 centímetros. Não é você fazer assim. Lembra que eu justifiquei? Lembra que eu justifiquei? Tem pessoas que fazem assim. Bota várias parágrafos, copia, e ao invés de justificar, bota alinhado à esquerda, assim. Aí, isso aqui não, galera. Isso aqui não funciona. Você tem que justificar, deixar todo mundo retinho, tá? Aí, isso aqui tá dando errado porque eu criei várias frases. Isso que estava acontecendo com a minha aluna. Inclusive, eu tô focando aqui por causa disso. Justificou, ao lado da justificativa, do justificado, tem aqui o espaçamento de linha e parágrafo. Você vai colocar em um simples. Botou em a letra vai para 10, tá? Diminuiu em 10. Aí aqui embaixo, galera, tá vendo que tem esses números aqui? 1, 2, 3, que é uma régua? Então, e aqui logo no início tem esse negocinho aqui que parece uma ampulheta, né? Você vai pegar esse bonito aqui e vai puxar ele pro 4, tá? Então, recuo de 4 centímetros. Recuamos 4 centímetros, tá? Na citação direta, longa, ou seja, maior do que 3 linhas. E aí, além de ter feito o recuo, colocado no tamanho 10 e colocado no espaçamento simples, que é o 1, você tem que colocar o sobrenome do autor, que é aquela Godoy, vírgula. Na verdade, nem bota mais em maiúsculo, tá, galera? É só a primeira palavra e a primeira letra em maiúsculo. Vai colocar o ano, acho que é 2022, e vai colocar a página, P minúsculo. P, qual a página aqui? 47. Fecha parênteses. Show? Isabela, é um artigo e tem 3 autores. Dois autores. Aí, vou dar Godoy, ponto, vírgula, Santos, vírgula, ano e página. Isabela tem 3 autores. Godoy, Santos, Ferreira, vírgula, nananã. Isabela tem 4 ou mais autores. Você vai colocar apenas o Godoy, et al. O que significa et al? Tradução direta, eu não sei, mas quer dizer e Godoy e colaboradores,
tá? Então, você vai botar isso aqui. Isso aqui é citação direta, beleza? É direta longa. Vamos dizer agora que a citação que eu peguei dela foi. Agora vamos retornar. Copiei e colei, ainda é direta, só que tem menos de 3 linhas. Vamos dizer, aí vamos voltar com o normal, né? Tamanho 12, espaçamento 1,5. Tem menos de 3 linhas, ou seja, vamos dizer que é essa parte aqui. Vou botar em amarelo. O que que eu vou fazer com essa parte aqui? Onde está amarelo, que é a parte que, em tese, eu copiei e colei dela, eu vou colocar aspas, beleza? Dentro do meu parágrafo. E aqui, Godoy et al., 2022, página 47. Mesmas coisas. Se tem um autor, dois autores, três autores, quatro ou mais autores, tá? Eu faço exatamente isso. Isso aqui é chamado de citação direta curta, tá bom? Aí, beleza, Isabela. Se você fez o fichamento, você vai ter essas partes aqui, tá? E aí, além dessa forma de citação direta curta, onde eu coloco, está travando demais, eu coloco o nome do autor apenas no final da frase, eu posso colocar, por exemplo, aqui tem um só, né? Um autor só. Eu posso colocar ele de outra forma. Eu posso falar, segundo Silva, de acordo com Silva. Agora, entretanto, diferente de Silva que diz que. Aí você tem duas maneiras. Pode colocar no final do parágrafo, da frase, ou pode colocar dessa maneira, falando segundo fulano, segundo Beltrano. Então, curta, até 3 linhas fica dentro do parágrafo. Longa, mais do que 3 linhas, faz aquele recuo da forma que eu acabei de ensinar, tá? Agora, seguindo. Outra tipo de citação que é indireta. Indireta é quando você explica com as suas palavras. Então, igual eu falei, de acordo com Paulo Freire, a educação ela precisa ser significativa. Essas foram as exatas palavras dele, além da. Não. Então, eu não estou fazendo citação direta. Eu estou fazendo indireta. Eu estou só falando que ele falou aquilo. E aí eu teria que colocar, segundo Paulo Freire, segundo o Freire, ano da publicação. Eu não sei, acho que é 2000, depende do texto. E vou, e a educação precisa ser significativa. Ou então eu vou falar lá da Godoy, da dissertação. A Godoy fez uma pesquisa onde ela identificou que as crianças que têm acesso a tecnologias digitais têm maior interesse pelo que está sendo ensinado. É exatamente essa frase que ela usou? Não. Mas eu preciso falar. Godoy, abre aspas, abre parênteses, 2022, fecha parênteses. Fala aqui, tananana. Isso é citação indireta. Na citação indireta, é quando você pode já escrever de várias maneiras. Por quê? Você pode fazer isso, Godoy falou nananã, ou você pode, como se você estivesse escrevendo um livro. Escreve. Depois você vai em cada parágrafo, você vai colocando autores que você se baseou para escrever. E é por isso que, às vezes, ao final de um parágrafo, deixa eu ver se eu encontro aqui nessas dissertações. Não, isso aqui, ó, não, essa é direta também. É porque isso é muito pessoal de como que você escreve, tá? Ao final de alguns parágrafos, nossa, ela só botou citação direta. A gente, aqui, ó, ela escreveu esse parágrafo com base em Vygotsky. Você vê que não tem a página, então não tem, não é citação direta, tá? Mesma coisa com Mello.
Então, ela escreveu essa frase aqui de acordo com o Melo. Ela poderia, por exemplo, ó, escrevi várias paradas. E eu usei Vygotsky, Piaget, Mello. Então, ela ia botar aqui, Vygotsky 2020, 2005, ponto, vírgula. Mello 2015, ponto, vírgula. Freire 2000, ponto, vírgula. E colocando todos os autores que ela leu. Imagina, Isabela, selecionei 5 livros, e desses 5 livros eu escrevi esse parágrafo. Aí você vai ter que citar todos os livros. E o nome disso é citação, tá? Ela não tem essas outras formas que eu tô falando. Agora, Isabela. E você pode, o segundo fulano de tal, pode colocar apenas no final, pode colocar, escrever como se fosse um livro e colocar tudo no final dos parágrafos, tá? Eu geralmente digo que todo parágrafo tem que ter uma citação, tirando aquele que introduz e aquele que conclui, tá? Se está introduzindo e está concluindo, não precisa de citação, porque você está literalmente falando com as suas palavras e concluindo algo que você já trabalhou anteriormente, tá? É, gente, sério, não quero me gabar nada do tipo, mas essa aula aqui, ela é muito importante e faria muita diferença para a minha vida se eu tivesse aprendido antes. Não vou me aprofundar muito em vários tipos que são muitas regrinhas, essas são as regras principais, tá? Citação apud. O que que é citação apud? Vamos dizer que eu estou aqui na Godoy. E ela citou esse Barbosa aqui, uma citação direta. E eu adorei esse texto, essa citação. Eu quero utilizar essa citação. Sendo que, Barbosa, vamos dizer que eu fui lá na lista, lá no final do texto dela, procurei o Barbosa, joguei no Google, tentei encontrar, não encontrei de jeito nenhum o texto original. E aí mas eu quero utilizar isso aqui, não tem mais ninguém que me fala sobre isso. Aí você vai fazer a citação apud. Apud significa citado por. Então, eu vou poder colocar aqui, Barbosa, 2013, página 122. Apud, ou seja, citado por Godoy, 2022, página 72, porque está na página 72. Então, esse é apud. Eu peguei uma citação de uma citação. Então, eu estou fazendo uma citação de uma citação, tá? Porém, a gente evita ao máximo fazer isso. Ou você vai encontrar o texto original, ou você vai buscar outra pessoa para falar sobre aquilo, tá? Em último caso, você usa PUT. Eu estou explicando porque sempre surge essa informação. Ah, Isabela, eu estou usando aqui o texto da fulana e está tendo vários autores. Claro que aqui vai ter vários autores, porque você está lendo referencial teórico. É diferente de eu chegar lá embaixo na pesquisa empírica dela, tá? Por isso que na revisão de literatura, geralmente a gente usa estudos empíricos. Não porque eu vou pegar a parte da referência revisão bibliográfica, fundamentação teórica, revisão bibliográfica dela. Eu vou pegar o empírico. Então, porque lá no final ela foi na escola, ela fez um estudo. E aí, o que que ela encontrou com esse estudo? É isso que eu vou querer utilizar, entendeu? Mas se você, peguei aqui o referencial teórico dela e quero utilizar. Mas não, vai procurar o texto original, entendeu? Eu quero falar de Piaget. Eu vou ficar utilizando outros textos? Não, vou atrás do Piaget. Quero falar de Freire, eu vou atrás, vou usar outras pessoas? Não, vou atrás do texto original, tá? Newton Santos, vou atrás do texto original. E por aí vai, tá? Então, esses são os 3 tipos de citação. E aí, para fazer o APUD, vou ensinar aqui, eu já cheguei a falar, né, verbal. Vou mostrar para vocês aqui na prática. O APUD, ele pode ser citação direta, lembra de que é direta? Copia e cola. Ou pode ser citação indireta, quando você explica com as suas palavras.
Se for citação direta, tem que ter o quê? Se for curta, aspas e a página. Se for longa, recuo, tamanho reduzido da letra para 10, espaçamento simples e qual é o nome daquele negócio? Página. E a página, tá bom? Aí você vai colocar o nome do texto original. Então, ó, Silva é 199. Apude, ou seja, citado por Souza 2020. Aí, olha um plot twist. Se você reparar que o ano do autor, do primeiro autor, por exemplo, aqui é 1999. O segundo é 2000. Quem é o mais recente? O 2020, certo? Se você vê que está invertido, é porque está errado, tá? Porque é sempre o autor original citado por Apude, o autor do texto que eu estou lendo. Por isso que o autor do texto original sempre vai ser mais antigo. Porque como é que eu vou fazer um apude, fazer um citado por de um texto de 2020? Cara, por exemplo, não tem como Souza, de 2020, ter sido citado por Silva, 1999, porque o texto do Souza nem existia em 1999. Então, é sempre o autor original, apude, autor que eu estou lendo, tá bom? E aí, se o autor, igual aqui nesse Godoy aqui, ó, ele tem o Peixoto Araújo, 2015, página 56. Se ele é uma citação direta e tem página, eu tenho que fazer a citação, né, direta, com a página, botar Apude, Godoy, 2022, página 76, tá? É sempre o citado por depois e com a página, tá bom? Bom, galera, a partir disso, você vai conseguir construir o seu texto, tá? Você vai fazer um rascunho e depois você vai escrever utilizando os autores que você selecionou e fazendo o uso correto das citações. Então, vamos dizer, eu quero começar falando sobre o surgimento de tecnologias, depois eu vou falar da importância, depois eu vou falar como ele é aplicado, eu vou desenvolver esse rascunho e depois eu vou incrementando essas minhas citações dentro do meu texto. E isso você vai fazer para escrever o capítulo um, 2 e 3 do seu artigo, tá bom? Para então a gente chegar lá na final. Então, nessa aula de hoje, eu já te dei informação suficiente para você coletar os artigos e dissertações, tese, monografias, saber fazer um fichamento dele, certo? Organizar ele aqui e fazer uma forma de fazer, né? Fazer citação, que é imprescindível, não tem como não ter. E por último, você vai ter o quê? Que relacionar esses autores. Isabela, tem várias pessoas que falam. Por exemplo, aqui eu já selecionei 7 artigos, 7 dissertações. Então, o que que eu vou fazer? Godoy fala sobre isso. Eu falo que é o método da fofoca. Fulano fala sobre aquilo, ciclano fala sobre aquilo, e aí qual a conclusão que eu chego? Tá? Então eu vou. Godoy falou sobre isso, já a fulana falou sobre aquilo, ciclana falou sobre aquilo, e aí ao final qual a conclusão que eu chego? Tecnologia é importante, por exemplo, tá? Então é o diálogo, é uma fofoca que você utiliza entre os autores para chegar na conclusão do texto que você quer, tá bom? Galera, qualquer dúvida, coloca aqui nos comentários, que eu tô vendo os comentários de vocês, e vão se preparando, porque no dia 10 falta pouco, falta 6 dias, eu vou abrir as vagas para execução máxima, tá bom?
com planejamento de leitura, com todas as aulas, enfim, com tanta coisa que eu nem sei explicar para vocês é, o quanto isso teria me ajudado e pode ajudar vocês também para produzir um currículo essencial ali para o mestrado de vocês. E, claro, eu vou fazer uma publicação, obviamente, explicando detalhadamente tudo que vocês vão ter acesso, tá bom? Até a próxima aula.